Polinômios. O que são polinômios? Para entendermos melhor o que são polinômios, vamos primeiro relembrar o que são monômios. Monômios são expressões algébricas compostas por uma parte literal, que são as letras, e um coeficiente numérico, que são os números. Exemplos. Veja no quadro abaixo os coeficientes e as partes literais de alguns monômios. Temos aqui o monômio 2A. O coeficiente desse monômio 2A é o número 2 e a parte literal é a letra A. O outro exemplo, menos 3x². É um monômio. O coeficiente é o número menos 3 e o coeficiente literal é a letra x². Outro exemplo, 5xy², z². O coeficiente numérico é o 5 e a parte literal são as letras x, y², z elevado a 3. Outro exemplo é o menos m², p elevado a 5. O coeficiente numérico é o menos 1 e a parte literal é o m² e o p elevado a 5. Polinômios. Polinômios são expressões algébricas resultantes da adição ou subtração de monômios, com partes literais não iguais. Lembrando que as partes literais são as letras. Então, existe uma soma ou uma subtração dos monômios. Exemplos ali, o x² mais 2xy. Ou seja, o x² ele é um monômio. E o mais 2xy também é um monômio. Juntando esses dois monômios, nós temos um polinômio, pois ali tem uma soma. Então, a soma ou a subtração são os polinômios, né? Outro exemplo ali, o segundo exemplo, 5x² menos 3y mais z. É um polinômio. Outro exemplo, terceiro exemplo, a² menos 3ab. Também é um polinômio, pois a gente tem ali as partes literais, elas não são iguais. O a² é diferente do menos 3ab. Então, as letras, elas são diferentes e existe uma subtração. E nos outros exemplos também tem a soma, né? Então, esses ali são alguns exemplos, né, de polinômios. E, dependendo da quantidade de termos do polinômio, ele recebe um nome particular. Por exemplo, quando temos um termo, nós chamamos ele de monômio. Temos ali como exemplo monômio 8xy. Ali tem apenas um termo. Quando tivermos dois termos, a gente chama de binômio. Por exemplo, a² menos 4ab. Nós temos dois termos. O primeiro termo é o a². O segundo termo é o menos 4ab. Então, quando tiver dois termos, nós chamamos de binômio. Quando tiver três termos, chamamos de trinômio. Exemplo, x² menos 2x mais 2xy e mais y². Esse é um trinômio, pois tem três termos. O primeiro termo desse trinômio é o x². O segundo termo é o mais 2xy.
E o terceiro termo é o y ao quadrado. E quando tivermos 4 ou mais termos, nós chamamos ele de polinômio. Por exemplo, a elevado a 3 menos 8a ao quadrado, b, mais 7b elevado a 3 mais c ao quadrado. Esse é um polinômio, pois ele tem 4 termos ali. O primeiro termo é o a elevado a 3, o segundo termo é o menos 8a ao quadrado b, o terceiro termo é o 7b elevado a 3 e o quarto termo é o c ao quadrado. Então, nota que em cada espacinho, onde tiver uma soma ou subtração, a gente tem um termo, né? E também o monômio, o binômio e o trinômio, eles podem ser chamados de polinômios, mas eles recebem esse nome devido à quantidade de termos. Um termo, monômio, que vem de um, mono. 2 termos, binômio, que vem de 2, bi. E 3 termos, trinômio. E polinômios, então, quando tiver 4 ou mais. Polinômio na forma reduzida. Podemos reduzir um polinômio que tem partes literais iguais, ou seja, juntamos as letras que são iguais e efetuamos a soma ou subtração das letras iguais. Exemplos. O primeiro exemplo, 2x ao quadrado mais 3x mais 5x ao quadrado menos 7x mais 9y menos x ao quadrado menos 2y. Primeiramente, a gente junta o que tem de parte literal igual, no caso, as letras iguais, o x ao quadrado. Todos onde tiver x ao quadrado, nós juntamos primeiro. Depois, a gente junta todos os números onde tiver somente x e depois todos os números onde tiver y. Então, vai ficar assim, 2x ao quadrado mais 5x ao quadrado menos x ao quadrado. Isso vai ficar igual a 6x ao quadrado, pois 2 mais 5 dá 7 e menos 1x ao quadrado dá 6x ao quadrado. Continuando a conta, agora a gente efetua o cálculo dos números onde tem somente x, que no caso é o mais 3x e menos 7x, que vai ficar igual a menos 4x. E depois o mais y com menos 2y vai ficar igual a 7y. E o resultado, na forma reduzida deste polinômio, é 6x ao quadrado menos 4x mais 7y. O outro exemplo, a gente faz a mesma coisa. Primeiro, juntamos as partes literais iguais, ou seja, as letras iguais, e depois calculamos as somas ou subtrações. No caso, nesse exemplo B, 7x mais 5y menos 9 mais 13y mais 10 menos 5x menos 8y mais 1 igual a todos os números onde tiver somente o x, a gente junta, que no caso é o 7x menos 5x, vai ficar igual a 2x. Onde tiver somente o y, a gente também efetua o cálculo,
que no caso é 5y mais 13y menos 8y, vai ficar igual a 10y. E depois, onde tem somente os números, a gente vai efetuar o cálculo também do menos 9 com mais 1, que vai ficar igual a menos 8. E a forma reduzida desse polinômio é 2x mais 10y menos 8. Valor numérico de um polinômio. O valor numérico é o valor que se obtém substituindo a letra x ou outra letra por um número, o número que a questão vai propor. E após substituir a letra pelo número, nós calculamos na sequência, primeiramente, as potências, segundo, as multiplicações e, por último, calculamos a adição e subtração. Exemplos. Calcule o valor numérico para x igual a 2. Letra A. X elevado a 3 menos 2x ao quadrado mais 3x menos 5. Nesse primeiro exemplo, temos que primeiro substituir o valor de x. O problema está propondo que o x é igual a 2. Então, no lugar do x, nós vamos colocar o 2, que vai ficar o seguinte: 2 elevado a 3 menos 2 vezes o x, que é 2, elevado a 2, sempre quando tem uma letra com número grudado, significa que no meio dessa letra e desse número tem uma multiplicação. Continuando, mais 3 vezes 2, ali ó, 3x, significa que no meio do 3 e do x tem uma multiplicação. Então, sempre quando tiver uma letra grudada com um número, significa que lá no meio tem uma multiplicação. Ou seja, o número está multiplicando o x. Então, é 3 vezes o 2, porque o problema está propondo que o x é 2. Continuando, menos 5. Ok? Então, nessa primeira parte, nós substituímos a letra x pelo número 2. Agora é só calcularmos. O 2 elevado a 3 vai ficar igual a 8, porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Aí, 2 vezes 2 elevado a 2 é 4, mais 3 vezes 2, 6, menos 5, igual a 8, menos 2 vezes 4, 8, mais 6, menos 5, que vai ficar igual a 0 mais 6, menos 5 igual a 1. Então, nesse primeiro exemplo, o resultado deu 1. No segundo exemplo, calcule o valor numérico para x igual a 2 e y igual a menos 4. Agora temos duas letras diferentes, mas nós faremos a mesma coisa. Vamos substituir os valores de x e y, e depois vamos calcular. Então, nosso problema é x igual a 2 e y igual a menos 3. E o polinômio é x ao quadrado menos 2 vezes o x vezes y menos x menos y ao quadrado, né? Igual a 2, e substituímos o x é igual a 2, então no lugar do x vamos colocar o número 2 e o y é igual a menos 4. No lugar do y, vamos colocar o menos 4. Como menos 4, o y é negativo, colocamos entre parênteses para a gente não se confundir, porque ele é um número negativo, né?
Então, substituindo os valores, no lugar de x, vai ficar 2 elevado a 2, menos 2 vezes o 2, que é o valor de x, vezes o menos 4, que é o valor do y, menos o y elevado a 2, que vai ficar igual a menos 4 elevado a 2. E, continuando, 2 elevado a 2 é igual a 4. Menos 2 vezes 2, 4, e menos 4, né? E menos 4 elevado a 2 é igual a 16. Igual a mais 4 mais 16. Esse mais 16 vem do menos 4 vezes menos 4. Menos com menos vai ficar mais. E 4 vezes 4, 16. E menos o 16. Igual a 20 menos 16. Ou 16 mais 4, 20. E menos 16 igual a 4. Então, o nosso resultado é 4. Bom, então é isso, pessoal. Por hoje é só. Dúvidas ou perguntas, faça nos comentários.